um dos personagens dito como mito no mundo dos animes, Kakashi Hatake, e não é à toa que ele alcançou um dos títulos mais importantes de Konoha. E eu não preciso nem falar, inclusive faz parte dos Ninja Zambus. Muita gente considera o fim do Kakashi no final da Guerra Ninja, onde ele perdeu o seu Sharingan. Mas será que o Kakashi ficou realmente mais fraco? Kakashi é mais poderoso com ou sem Sharingan? Vamos conferir isso agora. E fala, Shinobis, que Kakashi Hatake é uma lenda, todo mundo já sabe, mas ele ficou famoso mesmo foi pelo seu título, o ninja que copia. Não preciso nem dizer o óbvio, não é mesmo? Ou será que não? Tendo uma alta recompensa por sua cabeça, vivo ou morto, por um simples motivo: ele já tinha copiado mais de 1000 jutsu em todas suas missões. Impossível. Quase. Jutsu Tubarão Bomba Aquática! Ele usou o mesmo jutsu que eu! Estada! Doton Shinju Zanshi no Jutsu. Vale lembrar que Kakashi já era considerado gênio na academia, antes mesmo de receber o Sharingan, e ele estava a nível de outros personagens dito como gênio, entre eles Minato Namikaze, Itachi Uchiha, Shisui Uchiha e entre outros. Então podemos pensar da seguinte forma: o Sharingan foi apenas um plus para o nosso querido Kakashi. Dito isso, é justo afirmar que Kakashi é forte, só não é mais forte de quem deixa o like aqui no canal e se inscreve também. Esse sim tá nível Sanin pra cima, e inclusive é a forma de você apoiar aqui o canal e se tornar um Shinobi para que o nosso clã continue cada vez mais forte. Então dá uma força aí, pessoal, eu agradeço muito de coração. E como muitos pensam, o Chidori não é uma técnica especialmente para os portadores do Sharingan, já que Kakashi já tinha dominado essa técnica antes. Duvida? Chidori! Mas então, por que desse mito? Qual que é a verdade por trás dele? O Chidori é uma técnica que precisa de muita precisão. Imagina você a uma velocidade muito alta tentando atingir um alvo que totalmente se move. E inclusive, mesmo com o Sharingan, o Kakashi usa isso em momentos estratégicos. Então quer dizer que até mesmo com o Sharingan é muito perigoso usar essa técnica na hora de atingir o seu alvo, principalmente se ele estiver em movimento. E ele usa essa estratégia contra o Kakuzu, quando ele chega no modo furtivo e consegue usar o Chidori. E até o Kakuzu fala que não percebeu a chegada dele. Então essa é uma técnica que você tem que usar muita estratégia, mesmo com o Sharingan. Tá aí, por isso desse mito. Já que o Chidori foi ensinado do Kakashi para o Sasuke, e o Kakashi decidiu ensinar essa técnica exclusivamente para o Sasuke, porque o Sasuke já era o portador do Dojutsu do Sharingan, e esse Sharingan poderia solucionar dois problemas que a técnica Chidori traz consigo, entre ela a visão ofuscada por causa da alta velocidade e também sobre a questão de defesa, já que essa técnica deixa o seu portador vulnerável tanto nas costas como nas laterais. E como que essa é uma técnica desenvolvida do Kakashi que passou para o Sasuke, esse mito foi dito como se fosse uma regra, e uma regra não é uma exceção, entendeu? E aqui fica um questionamento: se isso fosse dado como regra, por que o Kakashi consegue usar o Haikyrin, que é uma variação do próprio Chidori, entende? Então uma coisa poderia anular a outra. E foi o que a gente viu em Boruto PTV, o próprio Kakashi usando o Haikyrin, o relâmpago roxo, e isso sem o Sharingan. Então automaticamente usar o Sharingan dá uma vantagem clara para o portador do Chidori, mas não é uma regra. Então, Shinobis, colocando tudo isso na linha termo, a gente pode pensar da seguinte forma: durante a quarta guerra ninja,
foi onde que o Kakashi se destacou mais. Inclusive, ele estava no seu auge, com técnicas nunca vistas antes na história do mundo Shinobi. Um ótimo contexto foi que ele bateu de frente com a deusa Kaguya de igual para igual, entre aspas, né? Mas conseguiu bater de frente, conseguiu fazer o primeiro Susanoo completo da história e ainda utilizando o Kamui Shuriken no próprio Susanoo. Então a gente temos aí o Kakashi no seu auge da história, que foi durante a Quarta Guerra Ninja. E aí você me pergunta: ah, mas agora que ele perdeu o Sharingan, ele não pode usar o Susanoo. Legal, ele não consegue usar o Susanoo. Mas se a gente for analisar ele com o Hokage, a gente viu ele utilizando técnicas com que ele já usava. Uma vez que ele descobriu o segredo de todas as técnicas que ele copiou, os jutsu ainda continuam com ele. Então, necessariamente, ele já sabe como fazer o jutsu. Então, ele ainda continua com os jutsu do estilo água, terra, fogo. E, inclusive, ele consegue usar o estilo relâmpago. Então, ele não perde as características que ele já tinha. E é um dos shinobis que tem o domínio de 4 elementos base. Mas aí a gente temos que comparar. Beleza, vamos comparar ele. Se a gente for colocar o Kakashi agora do Boruto Bluetooth Vortex, ele só perde o Kakashi Grande Quarta Guerra Ninja. Beleza, porque ali ele já não tem mais o Sharingan, então seja, ele ainda não consegue ter a possibilidade de copiar os jutsu, mas ele tem a experiência dos jutsus que ele já copiou. Porém, ele está mais forte do que o próprio Kakashi no início da série, que seria o Kakashi do tempo Anbu, e ele também vence o Kakashi do Naruto clássico. Mas eu quero saber aí nos comentários, o que você acha? O Kakashi ele tá mais forte ou mais fraco com o Sharingan ou sem Sharingan? Eu, na minha opinião agora, vou deixar claro, eu acho que ele está mais forte sem o Sharingan, porque o Sharingan para ele seria como se fosse uma faca de 2 gumes, ou uma kunai, melhor dizendo. Por que eu falo disso? Porque ele não conseguia desativar o seu Sharingan. E o que ele fazia para não desperdiçar chakra? Ele colocava a bandana. Mesmo que a bandana ajudasse a minimizar os danos da reserva de chakra que ele perdia, isso não desativava o Sharingan por sua vez. Então por isso que ele usava o Sharingan em certos momentos em Naruto clássico. Inclusive, até na Grande Guerra Ninja ele usou bastante o Sharingan, fiquei até impressionado. Então ele destinava o Sharingan como o último recurso sempre. Então essa foi uma questão. Por que eu vejo desse ponto? Porque ele não tem os ataques, né? Não tem uma quantidade enorme de chakra. Inclusive, por isso que tem muitas técnicas que os verdadeiros portadores do Sharingan têm, em que o Kakashi não consegue fazer, entende? Ele só conseguiu fazer o Susanoo quando ele conseguiu o olho do Obito. Então essas técnicas são desenvolvidas a partir do clã original. E como que ele não tem essa grande reserva de chakra, que nem um Sasuke Uchiha, um Itachi Uchiha, então isso acabava com o pouco chakra que ele tinha. E agora, como ele não precisa mais, né, ficar usando o Sharingan, deixar o Sharingan ativado porque ele perdeu o Sharingan, a reserva de chakra dele está instável. Então automaticamente o Sharingan parou de consumir pouco chakra que ele já tinha. Por isso que eu falo, o Kakashi hoje, com a experiência com os jutsus que ele copiou, ele tá mais forte do que qualquer outro Kakashi, em exceção da Grande Guerra Ninja, da Quarta Guerra Ninja. Esse ele não consegue bater de frente. Vamos ser claros, hein, Shinobis? Porém, ele está mais forte que qualquer outra versão do Kakashi, porque ele tem a experiência das técnicas que ele copiou, ele tem mais experiência de estratégia que ele desenvolveu por causa do seu próprio Sharingan, que deixava ele utilizando o Sharingan como o último recurso sempre. E agora ele tem uma reserva de chakra que o Sharingan consumia a mais. E por isso que eu digo, hoje o Kakashi, depois que ele perdeu o Sharingan, está mais forte. Mas eu vou deixar claro, Shinobu, essa é a minha opinião sincera.
porque eu acho que o Kakashi agora tem uma reserva de chakra que ele não tinha antes, porque o Sharingan dele consumia. E é essa a minha humilde opinião. Mas aqui o espaço é válido para qualquer um. Se você discorda ou concorda, deixe aí nos comentários, que eu quero saber muito sobre cada um. O que vocês pensam, se o Kakashi é melhor com ou sem Sharingan. É muito bom estar com vocês. E eu vou deixar aqui um videozinho sobre Naruto, as lutas de Naruto, que eu sei que você vai gostar porque está no mesmo time. E essas não são as piores, essa vai ser as melhores lutas, que inclusive o Kakashi aparece lá. Eu sei que você vai gostar. Clica nesse vídeo que eu vou deixar aí no final pra você. Falou, Shinobis, e fui.